Olá a todos, bem-vindos ao Taticamente. O meu nome é Nuno Cardoso. Taticamente é um programa aqui no novo canal, onde vamos falar de desporto, onde falamos dos aspectos relacionados com o rendimento desportivo do ponto de vista da psicologia. A minha convidada de hoje é Ana Peixoto, atleta de hóquei em campo, com várias representações pela seleção nacional, com um percurso invejável naquilo que é o hóquei em campo em Portugal. Ana, muito obrigado por teres aceitado o meu convite, muito obrigado pela tua Obrigada, presença, eu. está bem? E eu ia-te pedir para nos contares um bocadinho do teu percurso desportivo, não é? Os aspectos mais significativos também para ti neste teu trajeto. O hóquei em campo surge na minha vida através da minha professora de Educação Física, a Fernandina Faria. Eu tinha talvez uns 13 anos, acho eu. Eu já tinha feito outros desportos, já tinha feito natação, basquete, mas nada que me prendesse, por assim dizer. E eu recordo-me que a professora, no final de uma aula de Educação Física, pediu-me a mim e a mais 3 colegas autorização para pedirmos aos nossos pais para se nos podia levar um final de dia, uma quinta-feira, para treinar com ela. E eu comentei com uma amiga minha, dizer, pá, nós somos as mais altas da turma, de certeza que ela nos vai levar para o basquete. E eu recordo-me dela nos levar ali ao Complexo Desportivo de Lousada, a primeira vez, e eu olhei para o campo e vi os séniores masculinos a treinar e eu pensei assim, que é isto? Eu não conhecia, não fazia ideia, não sabia o que era o hóquei em campo, não sabia da existência da modalidade sequer, portanto foi muito giro. E o meu percurso começa aí, a paixão começa aí. Eu recordo-me de pisar o campo pela primeira vez e aquilo foi mesmo um amor à primeira vista. Eu nunca me tinha identificado tanto com o desporto como com o hóquei. E eu comecei a jogar à avançada. Depois, a nossa guarda-redes na altura do Lousada, que foi a equipa que eu comecei, onde eu comecei a jogar, a equipa que eu representei mais tempo, não estava a vir treinar, depois já estava naquele impasse de ter que ir para a faculdade, ou seja, o hóquei já estava a começar a ficar um bocadinho para segundo plano, e eu disse ao meu treinador assim, pá, eu gostava de experimentar ser guarda-redes. Ele, tens a certeza? Ninguém quer ser guarda-redes. Eu assim, mas eu gostava muito de experimentar. E pronto. E se eu já gostava da modalidade, quando experimentei a baliza, foi amor à primeira vista. Exatamente. E já depois, a jogo. partir daí, foi sempre um crescendo em termos É, da tua presença na modalidade, sim, títulos conquistados, coletivos, individuais, coletivos. presenças na seleção. Fala-nos um bocadinho Sim. sobre isso. Eu fiz a minha primeira seleção com talvez 6 meses de hóquei, não sei precisar. Eu comecei a jogar em 2008, 2009. Em 2009 tivemos logo uns autonómicos, uns campeonatos que nós fazíamos uns encontros em Espanha. Eu fui logo convocada e a partir daí começou o meu percurso também na seleção. Eu representei o Lousada há muitos anos. Depois a equipa feminina deixou de existir. Transitei para o grupo desportivo do Viso, fiz lá uma época, depois parei e entretanto regressei o ano passado novamente, depois de uma paragem de 4 anos, mas enquanto pude e enquanto me foi permitido fui fazendo as minhas representações pela seleção e pelos clubes. Claro que é sempre um bocado difícil, especialmente quando estamos a falar de um desporto amador, porque tu tens de prescindir de muitas coisas na tua vida pessoal. Tens de prescindir de tempo com a tua família para treinar, tens de prescindir de fins de semana com as pessoas que tu gostas para fazer estágios e tens que prescindir do teu dinheiro para aquilo, porque nós não temos apoios, nós não somos patrocinados, nós não temos qualquer apoio financeiro, nós não recebemos para jogar, ou seja, literalmente é amor à camisola. Nós jogamos porque gostamos, representamos o nosso país porque gostamos. E muitas pessoas estão na minha situação, que é, nós temos que pedir dias de férias para comparecer aos estágios da seleção, nós temos que prescindir do nosso tempo pessoal para tirar um fim de semana para irmos representar a seleção, e é complicado, porque nem toda a gente tem essa disponibilidade e nem toda a gente tem empregos que aceitem bem, e isto ainda é muito visível, empregos que aceitem, entidades patronais que aceitem ter desportistas de alto rendimento no trabalho, e então é um balanço, é ali um jogo de cintura entre a vida profissional e o desporto. E já que falamos do desporto, fala-nos um bocadinho do que é o hóquei em campo em Portugal. O número de praticantes, tens assim ideia, em termos de competitividade também. É assim, Retrata-nos aqui um bocadinho, ilustra-nos do que é o hóquei em campo feminino, no o caso, hóquei em Portugal. campo feminino, assim, sendo o mais honesta possível, já foi
já tivemos muito mais praticantes do que temos, já tivemos muito mais equipas do que aquelas que temos agora. Neste momento o nosso campeonato tem uma competitividade, não é a melhor. Eu gostava imenso que houvessem mais equipas, eu gostava imenso que houvessem mais praticantes, eu gostava imenso que as pessoas se dessem ao trabalho de conhecer o desporto, porque vale a pena. E o hóquei em campo aqui em Portugal não é ainda um desporto muito conhecido, tanto que eu digo que jogo hóquei, as pessoas perguntam em patins, eu disse não, em campo, em sapatilhas, a gente corre, a modalidade é diferente, então estou sempre a pedir à malta para vir ver jogos, para tentar apresentar-lhes o desporto. Aqui em Portugal não é muito divulgado também, e o feminino acaba por sofrer ainda mais, porque nós dependemos de atletas, na sua maioria, que já jogam disto há 20 e muitos anos. Nós temos atletas que já jogam há tantos anos quanto eu sou nascida, se calhar, malta já da velha guarda, e nós dependemos dessas atletas. E depois, se não conseguirmos trazer pessoas mais novas para o desporto, isto vai acabar por afundar ainda mais, não é, Nuno? Porque o desporto feminino tem outra coisa que vai pesar muito em relação ao desporto masculino e que também trava este desenvolvimento, que é sempre que uma atleta feminina chega a uma idade em que quer ter filhos, há uma paragem obrigatória, não é? Ou seja, se tens numa equipa 4 ou 5 atletas que vão ser mães, como é que tu vais suprir essas 4 ou 5 atletas? Tem que haver gente nas camadas jovens. E se não houver gente nas camadas jovens, não há praticantes. E as crianças que entram de novo para a modalidade são filhas, são primos, são sobrinhos da malta que já lá está. O hóquei aqui em Portugal ainda é um núcleo muito familiar. E não é que seja mau, muito pelo contrário, toda a gente se conhece, é um ambiente fantástico. Mas eu gostava muito que houvesse mais gente a investir aqui no hóquei em campo, como investem, por exemplo, em Espanha, onde eu já estive, onde eu já vi a realidade de lá e é completamente diferente. O número de praticantes, os apoios, os incentivos, e isso pesa muito. E depois aquela flexibilidade que é das entidades empregadoras, que é também no contexto académico, não é? Que Exatamente. Também é preciso. Sim. Especialmente no académico. Por exemplo, nós tínhamos há uns bons anos atrás o chamado Estatuto de Alta Competição. Entretanto, isso depois foi por água abaixo. E depois a malta, claro, pensa assim, vou fazer um desporto, vou prescindir do tempo que eu tenho para estudar e para estar em casa sem ter nenhuma benesse. Vou representar o meu país a troco de quê? Só de vestir a camisola? Pode não ser o suficiente. Pode não ser o suficiente para muita gente. O hóquei em campo é seguramente uma modalidade exigente. Fisicamente e noutros aspectos. Eu perguntava em termos psicológicos. Qual é a tua caracterização das exigências em termos emocionais e psicológicos, que também fazem parte, obviamente, do rendimento desportivo, mas em particular no hóquei? Qual é a tua leitura? Eu tenho uma leitura assim um bocadinho especial. O hóquei em campo ajudou-me muito em fases da minha vida mais difíceis. Era o núcleo de pessoas mais próximas que eu tinha, foi ali que eu me desenvolvi psicologicamente, foi ali que eu aprendi a lidar com pessoas completamente diferentes, e isso psicologicamente ajuda depois para outras coisas, a criar-se uma estrutura mais forte, não é? A nível de exigência, lidar com a pressão, não é? E lidar com a frustração, com a falta de apoios, com a falta às vezes de motivação que tu tens para te levantar, para treinar ou para jogar, porque tu pensas a troco de quê? E eu penso, é a troco de 12 pessoas, ou 11 pessoas, ou 9 ou 5 que estão comigo dentro de campo. Eu tenho um compromisso com elas têm compromisso comigo, e psicologicamente tens que criar assim uma série de coisas na tua cabeça, tens de te obrigar, tens de te forçar. E depois a parte de força mental, de querer ser melhor, de querer trabalhar para ser melhor. Eu se não fosse o hóquei em certas alturas da minha vida, eu tinha ficado bem desamparada, e o ano passado tive uma lesão um tanto ou quanto feia no hóquei. Em quase 14 anos ou 15 que eu jogo, nunca tinha tido nenhuma lesão. E se não fosse a parte psicológica, é a minha mão direita.
E se não fosse a minha parte psicológica, eu acho que não tinha voltado. Acho não. O que é que achas que definiu essa tal força mental que falavas e que te ajudou a superar essa? Foi a coesão de equipa? Foi a relação com o grupo? Foi também os teus objetivos? Tudo. A tua vontade Sim, de querer? eu voltei a treinar no dia 25 de março, depois de 4 anos parada. No dia 29 de maio, na final da Taça de Portugal, eu parto o meu rádio e o meu cúbito. Nós ganhamos a Taça de Portugal, mesmo eu já não estando, e foi sofridíssimo. E eu pensei, eu estava no hospital e pensei assim, para que é que eu vim jogar? E agora o que é que eu vou fazer? Eu não, como é que eu vou voltar a jogar? Aliás, eu acho que o meu primeiro pensamento, enquanto eu estava no chão, com o braço partido, foi: eu não vou à seleção. Nós tínhamos seleção em julho, se não me falha a memória, e eu lembro-me do meu ex-treinador vir ter comigo e eu assim: Hugo, eu não vou conseguir ir à seleção. E ele: estás a pensar nisso? Eu assim: então, claro! E depois tínhamos o Europeu de Clubes em setembro e eu também já estava a antever que ia falhar. Cheguei ao hospital, eles estavam-me a dizer que eu nunca mais ia jogar na minha vida, que a lesão que eu tinha era muito feia, e eu pensei: não, ninguém me vai dizer aquilo que eu vou fazer. Portanto, eu meti na minha cabeça que isto ia ser a recuperação mais curta de sempre, que eu ia trabalhar o mais possível para provar a mim mesma e aos outros que isto não me ia deter. E então, em setembro, voltei a treinar. E eu acho que as minhas colegas de equipa estavam com mais medo que eu. Mas foi duro. Especialmente quando eu tirei o gesso, quando voltei à fisioterapia, a parte da minha incapacidade também que eu fiquei, mexe muito contigo. E se não te reforçares psicologicamente e se não tiveres a certeza daquilo que tu gostas e daquilo que tu queres fazer, ficas frustrado. Eu agora queria falar contigo um bocadinho sobre a posição específica do guarda-redes, porque é uma posição específica, não é? Tem também uma série de comportamentos associados, ou seja, há uma pressão também acrescida, se quiseres, mas vais-nos falar um bocadinho sobre isso. Eu perguntava-te quais são então as características, se quiseres, psicológicas, vamos por aí, que uma guarda-redes deve ter. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser a pessoa mais calma da equipa. Tem que ser a pessoa que mantém a frieza, porque o guarda-redes é a primeira pessoa que leva a palmada nas costas, faz uma boa defesa e é a primeira pessoa que é criticada se sofrer um golo. E eles esquecem-se que isto passa por outras jogadoras até chegar a mim, neste caso. E então é preciso teres uma força mental muito grande para lidar com isto, porque imagina, estás a jogar uma final, estás a ganhar 1-0 ou o que seja, sofres um golo, sofres outro. E se tu não pensares assim, primeiro se tu não confiares nas tuas colegas de equipa, em que elas vão virar o resultado, acaba ali. E tens de ter confiança em ti, não te podes deixar ir abaixo. E acontece, foi um erro, não vai acontecer outra vez, e eu tenho que depositar depois a confiança nas minhas colegas de equipa para elas superarem e virarem o resultado. Mas não é qualquer pessoa que é guarda-redes. Não. Até porque está sempre associado a uma série de características, não é? Aquela questão que falavas de lidar com o erro, de superar o erro, de controlar um bocadinho também os pensamentos associados a isso, questões relacionadas com a autoconfiança, por exemplo, não é? Porque depois, e também o peso da responsabilidade, isto traça aqui um bocadinho aquilo que é o perfil de uma guarda-redes, no caso. Isso trabalha-se? Ou achas que é algo inato? Eu acho que sim. Nasceste assim ou achas que te educaste a preparar... Não. Esse perfil? Eu considero-me uma pessoa bastante confiante e se eu vou fazer alguma coisa eu tenho que ser a melhor. Pelo menos eu trabalho para isso, não é? Então eu acho que ou se tem também tem que se ter um bocadinho de maluqueira, não é? De maluqueira para ser guarda-redes de hóquei, porque é doloroso. Mas eu acho que ou nasces ou tens aquela vontade ou então não vai dar. Trabalha, sim, podes trabalhar a tua autoconfiança, podes trabalhar a tua força mental, porque isso trabalha-se todos os dias e especialmente pessoas com quem te rodeias, psicologia, o que seja. Eu acho que isso pode ser sim trabalhado, mas há características que tens que ter. Tens que ser uma pessoa segura, as críticas não te podem deitar abaixo, não podes ser uma pessoa que vai abaixo facilmente com críticas alheias ou com treinadores de bancada. E especialmente eu acho que o guarda-redes tem que ser a pessoa mais confiante da equipa, porque a minha confiança é a confiança que eu vou passar às minhas colegas de equipa, não é? Se elas não estiverem confiantes na pessoa que lhes guarda a baliza,
eu acho que fica tudo, torna tudo mais difícil. Falaste no conceito de equipa e o conceito de coesão de equipa. Achas que essa mesma relação entre as pessoas, entre as atletas no caso, que é determinante também para o sucesso e para os resultados? E acredito que os melhores resultados que tu tiveste foi sempre quando esse espírito estava mais presente. O que é que achas que é importante para manter assim uma equipa mais próxima? O desporto feminino coletivo é muito complicado, porque tu lidas com muitas mulheres, muitas personalidades diferentes, uma carga emocional, a carga hormonal. Então, primeiro, a pessoa que está à frente da equipa, o treinador, tem que ter uma sensibilidade completamente diferente e tem que ter uma abordagem completamente diferente do que se fosse uma equipa de séniores masculinos. Ponto. E depois, eu acho que tem que estar toda a gente muito aberta a ouvir as ideias das outras, a não criticar, a conviver, o esforço. E depois é conciliar as personalidades, não é? Eu tenho pessoas com quem eu jogo na seleção que jogam noutras equipas e eu com quem me dou super bem. Eu já joguei noutras equipas que não onde eu jogo e eu acho que é mesmo também uma questão de entendimento e de perceber que nós já somos tão poucas. Se tu começas a criar quesílias entre elas, pior ainda, não é? O essencial para manter a união de qualquer equipa, eu acho que é a transparência e é a frontalidade. E é o teres ideia que assumiste um compromisso, eu volto a repetir, com pessoas que partilham o balneário contigo, muitas delas passam mais tempo contigo do que com a própria família, prescindem de tempo, portanto isso tem que se valorizar. Estamos todas ali com o mesmo objetivo, então eu acho que não há espaço, não pode haver espaço para discussão, não é? Ou seja, se tu estás a trabalhar num objetivo comum, se tu queres ganhar um campeonato, se tu queres ganhar uma taça de Portugal, se tu queres ganhar um europeu, vamos trabalhar todas nesse sentido. E eu acho que a parte da confusão, daquelas conversas de balneário, isso tem que terminar e as pessoas têm que perceber que o desporto só vai para a frente se isso acontecer, não é? Se nós conseguirmos, especialmente o desporto coletivo, tens de conseguir baixar o teu ego para caberes na equipa. Não podes querer chegar a um balneário, eu posso ir mando. Não, isso não acontece. Tens que respeitar as pessoas que já lá estão, tens que respeitar as pessoas, as capitais da equipa, os treinadores, quem quer que seja. E sem nunca te sentires menosprezado, sem nunca deixares de dar a tua opinião, mas eu acho que é o essencial para teres uma boa equipa, é comunicação. Tu és uma atleta já de renome, com uma experiência já vasta na modalidade. Que conselhos é que tu darias a uma jovem que quer ou que tenha curiosidade de fazer ou jogar hóquei em campo? Bem, eu sou a pessoa que mais pede, eu acho, nas minhas redes sociais para a malta vir experimentar. E os treinos são abertos, quem quiser vir está à vontade e eu recebo toda a gente de braços abertos. Eu acho que primeiro é ter vontade de experimentar, ter curiosidade e ter noção que a partir do momento em que pisar o campo a primeira vez, aquilo vai ser amor à primeira vista. É impossível não gostar. Tu falaste-nos também no início que o desporto tem um papel muito importante na tua vida, em vários capítulos, ou ajudar-te a ultrapassar uma série de questões pessoais, profissionais e outras. Achas que o papel do desporto também é esse mesmo? Sim. É ajudar-nos a robustecer também a nossa personalidade, ajudar-nos a superar também os desafios que vão chegando? E achas que esse papel do desporto que deve estar bem vincado, quer nas meninas, quer nos meninos? Não, eu acho que o papel do desporto, seja o hóquei, seja o desporto qualquer, é fundamental no desenvolvimento de uma pessoa, especialmente se eles começarem mais novos. Ensina-te uma disciplina, ensina-te a teres regras, horários, compromissos, e eu acho que te vai formar e te vai moldar. E depois vai-te ensinar a conviver com várias situações. Vai-te ensinar a lidar com stress, vai-te ensinar a lidar com pressão, vai-te ensinar a lidar com outras pessoas, com outras mentalidades, vai-te ensinar uma noção de respeito. E eu acho que é importantíssimo que toda a gente faça algum tipo de desporto. Eu acho, seja o hóquei ou seja outro qualquer. Se for hóquei melhor, como é óbvio, mas eu acho importante e acho que devia ser obrigatório toda a gente fazer algum tipo de desporto. Muito bem. Ana, eu queria te agradecer, foste uma convidada fantástica. Obrigado também pela forma como tu defendeste a tua modalidade e os conceitos inerentes a isso. Foi um gosto. Os teus próximos objetivos, quais são?
antes de terminar? Bom, eu tenho Onde agora... é que tens a tua meta? Eu tenho agora... Nós tínhamos o europeu de seleções agora, que foi adiado por causa da pandemia. Portanto, o meu objetivo é integrar este grupo desta próxima seleção sénior. Temos agora o campeonato nacional a decorrer, portanto, eu gostava muito de revalidar, de voltar a ser campeã e de revalidar a taça de Portugal, neste caso. E tenho agora também uma semaninha intensa de treinos em Barcelona, para meu enriquecimento pessoal, claro, e passa por aí também, passa muito por melhorar para mim e, consequentemente, trazer melhores resultados. E claro que tudo o que seja a nível de recrutamento e de formação, eu gostava muito que houvesse mais malta a querer jogar hóquei em campo. Tiveste aqui um papel fundamental Por também. favor, venham jogar! Ana, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Foi um gosto imenso ter-te aqui. Assim, muito obrigado por ter assistido a mais um Taticamente. Até breve. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.